uma balança na portaria de um prédio indica que o peso de Chiquinho é de 600 Newton. Vamos lendo o texto e interpretando logo a informação. O peso de Chiquinho é de 600 Newton. A seguir, outra pesagem é feita na mesma balança no interior de um elevador, que sobe com aceleração de sentido contrário ao da aceleração da gravidade. É preciso ir lendo o texto e interpretando logo. Se o elevador sobe, isso significa dizer que a velocidade do elevador aponta para cima. Agora, cuidado que está escrito aqui, ó. A aceleração do elevador tem sentido contrário ao da gravidade. Aí, peraí. A gravidade ninguém erra. A gravidade a gente sempre sabe. A gravidade é vertical e aponta para baixo. Aí olha o que é que o enunciado está aprontando. Diz que a aceleração do elevador é contrária ao sentido da velocidade. É o mesmo que dizer, o elevador sobe com a aceleração apontando para cima. É preciso ir lendo o texto e interpretando logo. Porque se ele sobe, velocidade para cima. Se a aceleração é contrária à gravidade, a aceleração também é para cima. Se a velocidade e a aceleração têm o mesmo sentido, nesse caso para cima, significa que nós temos um movimento acelerado. Ok? Vamos terminar de ler o enunciado. E módulo G sobre 10, ou seja, 1/10 da aceleração da gravidade, onde a gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado. Nessa nova situação, o ponteiro da balança aponta para o valor que está indicado corretamente na seguinte figura. E aí eu queria que você observasse em todas as alternativas. A balança mostra valores diferentes do peso de Chiquinho. A gente já começa a questão sabendo que o peso dele é de 600 Newton. Olha o que cada uma das alternativas mostra. A balança mostrando 540 newtons, 570 newtons, ou seja, valores menores do que o peso real. 630 newtons e 660 newtons, ou seja, valores maiores do que o peso de Chiquinho. Agora vamos parar para pensar. Mas Idelfrânio, a balança não serve para medir o peso do Chiquinho? E muita gente pensa isso e na hora da prova isso pode ser uma grande pegadinha. A balança não mede o peso de ninguém. A balança não mede o peso de Chiquinho, a balança não mede o meu peso quando eu subo nela. Quando você está em cima da balança, quando o Chiquinho está em cima da balança, ele entra em contato com ela. E todo contato tem uma força de reação normal. Essa força normal, ou seja, perpendicular à superfície da balança, é a força que é medida pela balança. A balança não mede o peso do Chiquinho, a balança mede a normal do contato entre o corpo do Chiquinho e a balança. E aí vamos pensar. Está falando da balança, numa situação até estranha, colocada dentro de um elevador. E aí então o elevador se movimenta. Aí o que é que eu queria que você pensasse? Não sei se você já teve essa experiência, mas é o exemplo que me ocorre. Principalmente em elevadores mais antigos, aqueles que dão solavancos quando se movimentam. Porque os modernos, você nem percebe que está em movimento, ele fala, é refrigerado, computadorizado, etc e tal. Aqueles elevadores mais antigos, que a porta dá pancada para lá e para cá. Você aperta o botão para subir e quando o elevador começa a subir, você sente uma pressão nas pernas. Se você aperta o botão para descer, parece que o chão, o piso do elevador foge das tuas pernas e dá um frio na barriga. Vamos entender? É exatamente o que está aqui nessa questão. Quando você tem uma aceleração para cima, isso aumenta o contato do piso do elevador, ou seja, da balança, com o corpo do Chiquinho. E faz com que a normal, o valor medido pela balança, seja maior do que o peso dele. E ao contrário, se tem aceleração para baixo, nesse caso é quando diminui o contato entre o corpo do Chiquinho e a balança, o piso do elevador. E ela marcaria um anormal, ou seja, um valor menor do que o peso dele. Então, é questão clássica, camarada colocado em cima de uma balança dentro do elevador. É uma balança com aceleração. Aí você tem que tomar cuidado com aquela história de dizer a normal é igual ao peso. Não. Nem sempre é assim. Então vamos dar uma olhada como é que fica aqui? Olho na tela. Nessa situação, então, o que é que nós temos? Nós temos a balança
o Chiquinho colocado sobre a balança, e o Chiquinho é um cara simpático, nós já sabemos que o peso do Chiquinho é de 600 newton, porque foi a primeira coisa que foi dito no enunciado, e que se ele está em contato com a balança, então existe uma força de reação a esse contato, que é a força normal, e isso é o valor medido pela balança, o valor indicado pela balança é o valor da normal, não esquece disso. Sabemos que existe uma aceleração, nesse caso para cima, como o texto disse, e que é 1/10 da aceleração da gravidade, que vale 10. Então é uma aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado. Agora, vamos lembrar de uma outra coisa. A segunda lei de Newton diz que força resultante é massa vezes aceleração. Lembra que força resultante é um vetor, aceleração também. Porém, a massa é uma grandeza escalar. E como é uma grandeza escalar positiva, isso me garante que a força resultante e a aceleração são vetores de mesmo sentido. Onde que eu estou querendo chegar? A aceleração sempre aponta no mesmo sentido da força resultante. E posso dizer o contrário. A força resultante sempre aponta no sentido da aceleração. Então, nesse caso aqui, o que é que eu tenho? Vamos dar uma olhada na figura. Se o texto me afirma que a aceleração aponta para cima, pode ter certeza que nesse caso a força resultante também aponta para cima. E isso significa que a normal para cima é maior do que o peso para baixo. Então nós vamos concluir aqui dizendo que se a normal ganha do peso, e isso é a resultante sobre o corpo de Chiquinho, a pergunta é: quanto marca a balança? Ou seja, quanto é a normal? Se o peso dele foi dado 600 newton, se a massa do Chiquinho não foi dada, mas eu deduzi que é 60 kg, tu deduziu também, né? Peso é massa vezes gravidade, a massa é 60 porque a gravidade é 10. E a aceleração com que ele se movimenta, 1/10 da aceleração da gravidade. Isso vai me dar uma normal igual a 660 newtons, o que me deixaria com a resposta correta, alternativa D de dado. O que eu gostaria de chamar a atenção é que se você erra a interpretação das forças e diz que o peso é maior que a normal, essa soma se tornaria uma subtração e você ia acabar encontrando o valor 540 e ainda tinha a pegadinha na alternativa A.